Quando você tem um y contínuo e um x contínuo, você pode usar a regressão linear. No caso da regressão linear, nós vamos avaliar o r ao quadrado. O r ao quadrado é a proporção da variação do processo explicada pela variável estudada. Ou seja, quanto a variável x pode explicar a variável y. Quando nós tivermos um r ao quadrado maior do que 0,5, maior do que 50%, nós temos uma correlação forte. Se ele for menor do que 50%, ele tem uma correlação fraca. Então, para a gente saber se a variável x impacta na variável y, nós vamos avaliar o r ao quadrado. Se o r ao quadrado for maior do que 50%, nós vamos verificar que essa amostra que essa variável que nós estamos estudando, a variável x, impacta na variável y. Se for menor do que 50%, nós vamos avaliar que ela não impacta. Para fazer esse teste estatístico no Minitab, eu tenho aqui uma variável y contínua, uma variável x contínua. Pode ser temperatura e pressão, lead time e temperatura, qualquer variável que seja contínua. Você quer verificar a correlação de duas variáveis contínuas. Para fazer esse teste estatístico, nós vamos vir aqui em Stat, Regressão, Gráfico de linha ajustada. E aqui a variável resposta, o seu y, e a variável preditor, que é o seu x. E o modelo que a gente quer verificar é o modelo linear. Dando aqui um OK, nós vamos verificar o r ao quadrado de 92,08%. Ou seja, a variação de y pode ser explicada em 92,08% por x. Então, aqui você tem, inclusive, a equação da linha e você verifica que existe uma correlação forte entre as duas. Aqui é a linha e você pode fazer uma análise de interpolação aqui. Se você quiser verificar se você tem uma temperatura de 20 graus, qual vai ser o valor da pressão? Entre esses valores, você pode fazer uma interpolação. O que você não pode fazer é uma extrapolação ou uma antepolação, ou seja, analisar valores, fazer um modelo nessa linha, nesse gráfico, nessa linha ajustada, nessa regressão, para valores que estão depois desse intervalo ou antes desse intervalo, porque isso não garante que essa análise vai ser certa. Mas a análise que nós fizemos verificou-se que a variável x tem uma forte correlação com a variável y. Então, esse é o teste que nós fazemos, esse é um dos testes que podem ser feitos quando você tem um y contínuo e um x contínuo.